Boa noite, tudo bem? Podemos ir nos sentando. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Boa noite a todos. Hoje nós vamos partilhar o Evangelho de Mateus 15, 21 a 28, a mulher cananeia. E assim, estudando, e mergulhando assim nesse tema, a gente estava em dúvida, assim, um perguntando para o outro qual seria o título, dessa pregação, qual seria o tema. E hoje à tarde até falei assim para o Adriano, falei, de tudo que eu estudei, veio uma frase assim bem forte, quem ama se humilha. E nós vemos neste Evangelho uma mãe que vai se humilhar, Ela vai pedir, ela vai implorar, ela vai gritar e pedir o socorro do Senhor. E aí nós vemos também, um pouco mais à frente, o próprio Jesus passando pela humilhação. Ele se coloca a lavar os pés dos discípulos, num gesto de humildade, se humilha naquele momento, lavando os pés dos discípulos. E nós vemos durante a sua paixão e morte, essa humilhação por amor, E aí, veio no meu coração, quem ama se humilha, não é mesmo? Vamos ler esse Evangelho, e vamos mergulhar um pouquinho nele e ver o quanto essa mulher estava ali desesperada, estava angustiada, estava precisando de uma graça. Agora o porquê, aí nós vamos ver o porquê que ela estava assim, o porquê que ela estava tão desesperada, porém confiante, convicta que Jesus poderia mudar a situação que ela vivia naquele momento, que ela passava por aquele momento. Então, Mateus 15, 21 a 28. Vocês viram que eu fiquei procurando um ponto de luz aqui, não sei se repararam, mas eu vim procurar um pontinho de luz aqui, porque a letra da Bíblia é pequena. Cura da filha de uma mulher cananeia. Jesus, partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e de Sidônia. E eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada lhe respondeu. Então os seus discípulos se achegaram a ele e pediram-lhe: despede, porque vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu a eles: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele e pôs-se a rogar: Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder: não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu: isso é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é tua fé, seja feito como queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Palavras da nossa salvação,
Meus irmãos, veja aqui uma coisa impressionante, né? O silêncio do Senhor Jesus. Essa mulher sabia de toda a história de Jesus. Jesus tinha se retirado para Tiro e Sidônia, e ele vinha realizando prodígios, milagres, curas, libertações, ensinando a palavra, ensinando a boa nova do reino de Deus. E a sua fama ia se espalhando, e todo mundo ia sabendo que vinha um homem lá. Uns falavam que era profeta, outros que era o Salvador, uns falavam, o Messias chegou. E ele vinha realizando grandes prodígios. E essa mulher sabia disso. E quando ele chega naquela região, essa mulher, olha só o porquê dela, né? Quantas vezes nós, como pais, quem já é pai, quem é mãe, se vê nessa situação, filho doente, ou com problema financeiro, problema no matrimônio, né? Quantas vezes nós passamos por essa situação? Mas tem uma diferença aí, né? Aí tem uma diferença. Por quantas vezes nós passamos por essa situação e buscamos ao Senhor, e vamos atrás de uma resposta do Senhor, e vamos buscar ao Senhor como Ele sendo o nosso único alento, a salvação, né? Aquele que pode resolver sim qualquer tipo de problema, e que vai resolver sim, se for bom para nós, se for bom para os nossos filhos, ou para quem nós estivermos pedindo. Porque até aí nós vemos uma particularidade, né? Quantas e quantas vezes pedimos errado, pedimos muitas vezes a coisa errada, e Ele, como um Senhor magnífico, não vai nos dar o que é mal, né? Não vai dar nada a cada um de nós que nos faz mal. Quando ganhamos algo, ou quando obtemos algo que venha nos fazer mal, provavelmente não perguntamos ao Senhor, isso é hora, está na hora, isso é bom para mim, isso é bom para meu filho, para minha filha, para minha família. Aquele amigo me pediu oração, mas vem cá, você rezou primeiro pedindo discernimento naquele momento, para orientar esse amigo e falar para ele, olha, vamos rezar juntos, ou vai para casa e pensa nisso à noite e reza por essa situação, para vermos o que o Senhor tem a nos dizer. Detalhe, muitas vezes nós passamos por um momento de silêncio do Senhor, pedimos, e aí tem um momentinho de silêncio. Silêncio que muitas vezes nós não conseguimos prestar atenção, nosso ouvido está fechado, o coração está tribulado, agitado. Na correria do dia a dia, nós não conseguimos fazer o silêncio, muitas vezes, que é necessário para que o Senhor fale conosco, nos mostre o que Ele quer de nós. Essa mulher, ela insiste, ela persiste, ela persevera, ela não só pede, ela grita. Você imagina você desesperado, entrando no hospital com um filho nos braços, doente, passando por uma situação, um pai, uma mãe, um irmão, quem quer que seja, nas doenças, nas horas que a família é acometida por doença. Pode reparar que a família se une mais, aquele povo fica mais unido, mais próximo, porque sabemos da necessidade que cada um tem, de quem é o pai ou o filho está sofrendo. Então o amor do pai se revela nessa hora, da mãe, do irmão, do primo, do tio, da tia, e se une nesse momento através daquela dor. Então imagina como essa mulher sofria em ver a filha endemoniada. Realmente é bem pior do que qualquer tipo de doença. Aquela menina precisava sim da libertação, e a mãe dela sabia que só uma pessoa poderia conseguir essa libertação, dar fim àquele sofrimento todo. E aí ela vai até Jesus e grita, clama por Jesus: Senhor, tem compaixão de mim, minha filha está endemoniada, terrivelmente endemoniada. E Jesus faz um silêncio que tem ali um contento, né? Um contexto. Jesus silencia, ela não desiste. É como se Jesus estivesse dizendo naquele momento para ela que não havia chegado
a hora de atender os gentios, que ainda não estava nos planos de Deus, aquele momento, aquela hora, dele se voltar aos gentios. E aí ela segue implorando. Os discípulos nessa hora intercedem por ela. Que coisa, não? O desespero daquela mãe deveria ser tão grande que quem estava do lado dela, percebendo isso, intercede por ela. Senhor, despede-a, atende-a logo, faz alguma coisa, essa mulher está gritando atrás de nós, está desesperada. E ele diz: eu vim tão somente para os filhos da casa de Israel. Ainda não é a hora desses. Primeiro eu tenho que cuidar desses aqui. Mas ela não desiste. Aí nós vemos que impressionante. Ela não desiste. A persistência dela é uma qualidade incrível, né? Porque comparando comigo, falei, poxa vida, como não colher esse evangelho tão minuciosamente, né? Tão de perto assim. Como essa mulher é perseverante, né? Como ela insistiu, né? Insistiu. Mas ela tinha lá o porquê dela, né? Ela tinha um motivo. Quem tem filho, meu pai falava uma coisa quando eu era pequeno, a maior verdade. Quando eu era adolescente, não fazia o que ele queria, ele falava logo para mim: você só vai saber o que é ser pai o dia que você for pai. A maior verdade. Olha, eu vou te falar, isso tem muitas coisas do meu pai, da minha mãe, mas não tem nenhuma outra verdade que meu pai tenha dito para mim tão verdadeira. É redundante, né? Mas tão verdadeira. Porque realmente, todas as aflições, angústias e alegrias que hoje eu tenho, eu vejo, puxa vida, meu pai falou exatamente isso para mim, eu tenho que repetir agora para esse menininho aqui. Eu falo, não faz isso, cara, não faz assim, só tem 9 anos. Só tem 9 anos, hein? Imagina, tem muito tempo para mim estar, João, Maria, Luiz, Paulo, não faz isso. Agora mesmo eu levei o Paulo ali no cantinho e falei, olha, você não faz isso, vai pedir desculpa para tua irmã, não maltrata a tua irmã, ela estava cuidando de você. Se você fizer malcriação, você já sabe, né? Como o papai vai reagir. Então, vamos lá. Ele veio, abraçou a Maria Luísa, aí já saiu para se divertir, né? É criança, não tem com o que se preocupar. Meus irmãos, e aí diante disso, ela vem mais uma vez. Depois os discípulos pedirem por ela, ela se prostra diante do Senhor. Imagina, quando a gente se prostra, a gente se ajoelha, por muitas vezes a gente abaixa a cabeça, se inclina, chega a encostar a testa no chão e pede ao Senhor, Senhor, socorre-me. Aquele socorre-me daquela mulher, você imagina todo o texto, tudo aquilo que está nesse socorre-me. Senhor, tem piedade, compaixão, minha filha. Imagina essa situação conosco. Senhor, meu filho está doente, meu filho está desempregado, olha, essa minha irmã está passando por um problema e ela não tem mais solução. Só temos a Ti, Senhor. Só temos a Ti, Senhor. Só Tu podes pôr a mão e resolver, e libertar, e curar, e abrir as portas do emprego, abrir a mente para o estudo, tirar essa pessoa dessa ocasião de desespero, de um pai, de uma mãe que vê o filho ou a filha, às vezes desgraçado no mundo das drogas, viciado em pornografia, em prostituição. Hoje nós vemos até a melhor das intenções na rede social é usurpada. Você cria um grupo, você está num grupo maravilhoso, vamos rever os amigos de grupo de oração, que faz tempo que nós não vemos, vamos rever aqueles colegas que fizeram parte da nossa vida num crisma, num grupo de jovens, e aí a gente se reúne com eles e de repente, quando a gente percebe aquele grupo que era para ter uma mensagem ali de amor, de carinho, de saudade, sabe, uma mensagem de Jesus, do amor de Deus a cada um de nós, começa a vir
prostituição, começa a vir fofocas, infâmias, blasfêmios. E quando a gente se aproxima das pessoas, aí a dor nos pega. Quando a gente tem um compromisso firme com o Senhor, a dor nos pega. Porque nós vemos muitas vezes aquela saudade, aquele carinho. Aí nós vemos pessoas que estão completamente distantes do Senhor, que abandonaram completamente. É bom pai de família, é boa mãe de família, criou sua família, está vivendo, está trabalhando, às vezes está tendo a melhor das vidas que ela poderia ter imaginado, sem Jesus. Aí nós vemos assim o desespero que passa pelo coração daquele que ama Jesus, daquele que sentiu, que teve aquele sentimento de eu vou rever esse amigo. Louvamos, cantamos, dançamos juntos naquele grupo de oração, naquele grupo de jovens, caminhamos a caminhada da ressurreição juntos. Aí nos encontramos 20 anos depois, aquela pessoa está totalmente desgraçada. Às vezes tem uma boa vida, às vezes nem isso tem. Longe de Deus, na escuridão. Sabe, viver no mundo, às vezes, do alcoolismo, das drogas, da prostituição, do adultério. Pessoas que se casaram com compromisso, com comprometimento, com amor, e que nós vemos cair no adultério. A família fica de lado, abandona o pai, abandona a esposa, abandona os filhos. Às vezes por meramente caprichos, por não conhecer a verdade de Deus, por não conhecer o amor infinito de Deus, a sua misericórdia. Quem aqui conhece ou já fez essa experiência? As coisas não estão bem na minha casa, comigo, com a minha esposa. Ô amor, vamos ajoelhar, vamos procurar logo o padre, não vamos deixar isso crescer não. Nós nos esquecemos de Deus. O problema vai crescendo na nossa cara, assim, ó, embaixo do nosso queixo. E todo mundo olha aquilo como se fosse uma... E aí logo vem, ó, infelizmente, as notícias, né? Ah, o fulano traiu, ou o fulano deixou a família, e acabou. Em que momento essa mulher, ou este homem, ajoelhou e pediu ao Senhor apoio? Socorre-me, socorre-me, Jesus, tem compaixão. Eu casei com essa mulher, eu a amo, eu quero viver o resto da minha vida com ela. Os meus dias ao lado dela. E o que acontece muitas vezes? Não buscamos o Senhor. E o Senhor é claro, tem palavra, tem passagem que diz: pedi e recebereis, batei e será aberto. Insiste. Eu já falei em outras pregações sobre a oração. E tudo volta à oração. Tudo volta à oração. Quando nós vemos ela se prostrar e socorre-me, Jesus, socorre-me, Senhor. Só que Jesus surpreende, hein? Jesus nesse momento surpreende. Eu fico imaginando o quanto que Jesus já nesse momento já estava querendo fazer o que ela pedia, né? Vendo o tamanho da fé daquela mulher. Mas Jesus não convém dar o alimento dos filhos aos cachorrinhos, né? Gente, se Deus olhasse para nós hoje, eu tenho várias situações em casa que eu preciso de muita oração, eu rezo, e nós estamos pedindo, rezando por isso. Mas imagina, Deus olhar para mim e falar assim: não me convém hoje, não posso tirar do meu filho para dar ao cachorro, ao cachorrinho. O que eu faria? O que vocês fariam? Será que nós sairíamos dali magoados, chateados? Porque hoje é a geração dodói. Eu passei aqui, não falei oi para você, acabou. Esse irmão não ama ninguém. Esse irmão quer sucesso. Ele não liga para ninguém, não quer saber de ninguém. Ele é mal educado. Muitas vezes nem pensamos que esse irmão pode estar simplesmente apressado, com várias tribulações na vida dele, ou simplesmente eu estou distraído. Não tem? Quando você está assim, né? Eu não estava rezando não, eu estava distraído tanto. Nossa, essa caixa não está legal, né? Está precisando pintar ela de branco. Oi, irmão. Eu estou aqui, eu estou distraído.
Agora imagina a situação dessa mãe, prostrada, implorando, gritando ao Senhor, socorre. E uma resposta dessa é de partir mesmo o coração. Mas ela não se deixa magoar, chatear, ela é convicta, ela tem convicção que o Senhor é o único Senhor, que aquele Senhor Jesus pode salvar a filha dela, libertar, acabar com aquele sofrimento de uma vez por todas. Aí ela arrebenta na resposta. A resposta dela é demais, né? Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. É verdade. Quem já teve um animalzinho de estimação sabe muito bem disso. Não dá tempo de limpar o chão. Tem uns que são esfomeadinhos, não dá tempo de limpar o chão não. Eles saem com aquela língua, sai varrendo tudo, não fica nada no chão. Tem uns que esbugalham aquele olhão para você, sabe? Agora a gente tem uns desenhos animados aí que mostram bem essas ocasiões, né? Eles trabalham demais. Aquele gato de botas lá, quem já viu, abre aquele olhão, brilha aquele... O cachorrinho em casa, o gatinho, faz a mesma coisa com a gente. Faz igualzinho com a gente. E a gente tira, às vezes, está comendo aquele bife e dá um pedaço pro cachorro, porque olhando desse jeito para mim, a gente não aguenta e dá. Agora imagina só se pôr no lugar desse cachorro. Foi o que ela fez. Ela se pôs naquele lugar. Ela se humilhou. E aí eu vejo, nós podemos ver, que quem ama se humilha. Ela tinha um motivo, assim como Jesus. Nós podemos aí relacionar a paixão de Jesus tranquilamente. Jesus se humilha por amor a cada um de nós. Passou por toda a sua paixão, morte, até a ressurreição, por amor a cada um de nós, por nossos filhos, famílias, por aqueles que nós não conhecemos. Ele se entregou completamente. Assim como essa mulher estava ali, humilhada, ferida e machucada, Jesus esteve humilhado, ferido e machucado. Jesus teve que passar pelo mesmo momento de silêncio em que o Pai silenciou. E ele esteve ali na cruz, sozinho. E foi firme, foi até o final. E hoje nós temos a salvação. Nos livrou dos pecados, deixou-nos os sacramentos, verdadeiros presentes. Se humilhou por amor a mim, a você, a todos nós. Assim como essa mulher se humilhou pela filha, Jesus se humilha por nós. E aí, diante dessa resposta, Jesus não se aguenta. Ele não se aguenta. Mulher, grande é a tua fé. Ela consegue. Ela não desistiu e ela conseguiu. Ela foi até o fim, ela insistiu, ela gritou, ela se humilhou. Nós hoje precisamos pedir a Deus este dom, a perseverança, sabe, da insistência, de não desistir, de entender que Jesus é o centro da nossa vida cristã, que através de Jesus nós podemos ser melhores, tornar nossas vidas melhores, nossos filhos e famílias melhores, nossos amigos de trabalho, de colega, nós podemos tornar a vida desse povo que encontra conosco dentro dos ônibus, das condições, dentro das escolas, dos trabalhos, tudo melhor, através do nosso testemunho, através da nossa intenção de mudança, da nossa oração, pedindo firme, confiantes em Deus. Assim como ela foi confiante até o fim, ela não desiste de jeito nenhum. Nós precisamos ser assim. Num dado momento aqui eu me recordo assim dos meus filhos, eu estudando, eu falo, poxa vida, impressionante, né? Ela insiste, ela não desiste. Pense bem, o senhor Araújo viu 3 filhos crescidos, estão adultos, agora já tem os netos.
Imagina só quantas vezes esses filhos eles ficam ali, ô pai, eu preciso disso, ô pai, ô pai, ô pai. A Maria tem 13 anos, tenho 4 filhos, o que eu já escutei isso, até do pequenininho me pedindo. Eles vêm e eles insistem, eles não largam, eles dão um jeito de chamar a atenção, de puxar o teu braço, eles querem aquilo, eles querem, eles não desistem. A gente precisa ter essa fé, essa convicção. A gente não pode desistir, não desistir de jeito nenhum. E aí nós vemos a vontade de Jesus é de fazer o que nós precisamos, desde que essa vontade nossa não nos faça mal. Ele não vai nos dar, nos permitir nada que vai nos afastar de Deus, que vai enterrar nossa vida no abismo, que vai nos acabar com nossa vida, nossa família, amigos e o que quer que seja mais. Ele sabe o que é bom para nós e o momento certo de nos dar. Precisamos entender que é necessário que a gente peça. Santo Agostinho, tem um textinho, uma frasinha de Santo Agostinho, que diz assim: o Senhor nem quer dispensar as suas graças sobre nós, contudo, não quer dispensá-las, senão a quem lhe pediu. Nosso Senhor nos assegura: pedi e vos será dado. Aí nós vemos aquela passagem que eu falei, que é Mateus 7, 7 a 8: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo aquele que bate recebe, todo aquele que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate lhe será aberto. Santa Teresa ainda diz assim: quem pede, quem não pede, ou melhor, quem não pede não recebe. Então é isso. Temos que fixar nosso olhar no Senhor, nosso coração, nossas orações ao Senhor, e pedir a Deus a todo instante, a todo momento, que Ele venha em nosso socorro. Pedir isso, que nós tenhamos essa coragem, essa convicção. Dai-nos, Senhor, este dom da oração, de podermos gritar: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim, da minha família, da minha casa, dessa intenção. Ó Senhor, que nós possamos ter esta fé convicta, que o Senhor Jesus pode tudo, é o Deus do impossível, pode realizar milagres, pode curar, pode nos formar em nossa família, pode nos unir, trazer os laços familiares de volta, nos livrar dos perigos, nos livrar das tentações, que Ele pode sim trazer nossos filhos, nossos parentes e familiares a estar aqui conosco. Quem aqui não gostaria que tivesse pelo menos uma pessoa aqui sentada do nosso lado? Olha minha mão, é muito mais que sim. Como eu gostaria que o Senhor tivesse essa comunidade na quinta-feira, sim. Não por mérito nosso de jeito nenhum, é porque muito mais pessoas sentiriam o amor do Senhor, veriam as graças do Senhor acontecer em suas vidas, veriam o poder do Senhor, amariam mais suas famílias, teriam como base, como estrutura fixa ao Senhor Jesus. Que nós possamos nesta noite ir para casa, logo daqui a pouco, pensando assim: ó Senhor, dai-me sim a todo instante, a todo momento, um coração que busca a todo instante a Tua presença, que eu aprenda cada vez mais buscar a oração, buscar a Ti na Santa Comunhão, na confissão, e como esta mulher eu possa, Senhor, estar sempre diante de Ti, da Tua presença. Vamos, quem puder, se ajoelhar e vamos contemplar o Senhor nesta noite e pedir isso. Pedir que o Senhor possa estar conosco e nos dê, sim, como a mulher cananeia, a convicção que tudo Ele pode fazer por nós.